Em nossa aula de hoje, trataremos sobre as invasões francesas e holandesas ao território brasileiro durante o período colonial. Iniciemos nossa exposição falando sobre a União Ibérica. Este foi um evento geopolítico de grande importância que uniu as coroas de Portugal e Espanha a partir de 1580 até 1640. Esse evento ocorreu por conta da vacância do trono de Portugal depois da morte do jovem rei Dom Sebastião. Dom Sebastião não deixou herdeiros e durante um breve período de tempo Portugal foi governado pelo seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que era uma pessoa idosa e também não possuía herdeiros. Com a vacância do trono, o rei espanhol Filipe II reivindicou a coroa portuguesa, uma vez que ele possuía laços de parentesco com a família real de Portugal. Este evento acabou sendo abraçado pela elite portuguesa, no caso, os burgueses e os nobres portugueses, que viram nessa união com a Espanha uma oportunidade em ampliarem os seus negócios. Nesse sentido, a União Ibérica acabou se concretizando. Foi um período que durou 60 anos, e durante 60 anos, o Brasil, que era uma possessão portuguesa, passou a ser uma possessão espanhola. No tocante às invasões francesas ao território brasileiro, elas se deram desde os primeiros tempos da colonização, pois os portugueses, ao descobrirem o Brasil, não iniciaram um projeto de colonização imediato. O Brasil ficou desguarnecido durante 30 anos. Os portugueses tomaram posse da nova terra, através de um ato simbólico, ergueram uma cruz e rezaram uma missa, não tomaram conhecimento dos moradores que aqui viviam, das pessoas que eles encontraram, e partiram, foram embora. Eles tinham outras intenções nesse momento, mais imediatas, entre elas a descoberta de uma rota marítima que os conectasse até as Índias, porque eles estavam mais interessados no comércio das especiarias. Neste lapso de tempo, outros povos começaram a visitar, vamos usar esse termo eufemístico, começaram a visitar a costa brasileira, como franceses, ingleses, holandeses, começaram a se chegar por aqui com interesse em fazer o contrabando do pau-brasil. Afora isso, o rei francês não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado que, a grosso modo, dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, pois que as terras a serem descobertas a partir da assinatura desse tratado deveriam caber a Portugal e Espanha. E o rei da França, debochadamente, alegava que queria ler o Testamento de Adão, aonde estava escrito que o mundo deveria ser dividido entre Portugal e Espanha. E assim, ele incentivava a prática do corso aqui no Brasil, quando piratas franceses vinham para cá com a intenção de fazerem o contrabando do pau-brasil. Eu gostaria de fazer aqui um pequeno esclarecimento sobre corsário e pirata. Ambos são foras da lei, ambos são bandidos, ambos são marginais, tanto o pirata quanto o corsário. O que vai definir um do outro é que o corsário tem à sua retaguarda um príncipe, um rei, um Estado nacional, um soberano. Ele está a serviço de um país. Ele pega a sua parte no butim, o seu percentual no roubo, mas a parte maior vai para o soberano que o está financiando. Já o pirata é o bandido que age por conta própria. Ele não deve satisfação a ninguém. Vem, rouba e fica com o total daquilo que é furtado, que é roubado. Sendo assim, os franceses começaram a se chegar ao território brasileiro e começaram a estabelecer contato com os habitantes, com os índios, foram adquirindo a confiança destes e foram praticando o seu contrabando também. Essas tentativas dos franceses, ao chegarem aqui no território brasileiro, se deu em duas vertentes. A primeira era o contrabando, a prática do contrabando, mas a segunda tentativa, eles já visavam algo mais específico, queriam estabelecer um núcleo populacional aqui nessas terras, queriam criar colônias. A primeira tentativa dos franceses se deu no ano de 1555, no Rio de Janeiro, e a segunda, em 1594, no estado do Maranhão.
Inicialmente, no ano de 1555, os franceses fizeram a sua primeira tentativa com uma expedição com cerca de 100 mil homens distribuídos em 2 navios, comandados pelo capitão francês Nicolas Durand de Villegagnon. Essa tentativa visou estabelecer um núcleo de colonização e, inicialmente, eles aportaram no atual forte de Tamandaré da Laje, que eles chamaram de Isle Ratier. Ali eles tentaram erguer um forte, tentaram erguer uma bateria defensiva, mas foram expulsos pela própria natureza. Devido à alta da maré e à instabilidade, eles acabaram tendo de se dirigir para outro ponto e rumaram para a ilha de Serigipe, onde levantaram um forte que batizaram de Forte Coligny e deram início à colonização da chamada França Antártica. Esta França Antártica abrigava colonos protestantes de origem calvinistas e também elementos católicos que procuravam fugir das guerras religiosas que assolavam grande parte da Europa nesse momento. Esta tentativa de colonização francesa foi infrutífera, porque no mesmo ano eles foram expulsos do Rio de Janeiro. Foram expulsos pelo militar Estácio de Sá, que era sobrinho do 3º governador-geral do Brasil, o governador-geral Mendes Sá. Expulsos, os franceses tentaram pela segunda vez fazer aqui no Brasil uma tentativa de colonização. Essa segunda tentativa de colonização francesa se deu na ilha de Upaon-Açu, atual São Luís, no Maranhão, a partir de 1594 e durou até a sua expulsão definitiva pelas tropas portuguesas em 1615. Uma vez expulsos da Guanabara, os franceses passaram pelo arquipélago de Fernando de Noronha e vieram desembarcar em julho de 1612 na ilha de Upaon-Mirim, na atual ilha de Santana, no município de Humberto de Campos. De lá eles se transferiram para Upaon-Açu. Para facilitar a sua defesa, os franceses ergueram um forte, que eles batizaram com o nome de Forte São Luís. Neste local, hoje está localizado o Palácio dos Leões, que é a sede do governo do estado do Maranhão. Estrategicamente colocado entre o rio Anil e Bacanga, o forte ficava de frente para o Golfão Maranhense e proporcionava uma visão estratégica do litoral da ilha. Ali os franceses tinham uma visão que eles podiam cobrir grande parte do território. E, como disse, ergueram um forte, rezaram uma missa e trataram de estabelecer contatos com os indígenas. Esse contato com os indígenas se dava de diferentes formas, e tanto franceses quanto holandeses, holandeses, portugueses, todos esses europeus que aqui chegaram, eles tinham seus estratagemas para poder se aproximar dos índios. Os franceses e os portugueses, então, tinham um estratagema ainda mais avançado. Uma das estratégias que eles usavam para adquirir a amizade e a confiança dos índios era a prática do cunhadismo, que se baseava em se unir às índias e assim formar laços familiares e laços de amizade. Eu imagino que não deve ter sido uma coisa muito difícil para estes sujeitos, uma vez que eles passavam meses ao mar, e quando chegavam em terra, o que eles viam? Mulheres andando nuas. Então, eu imagino que não deve ter sido muito difícil para eles estabelecerem essa prática. O historiador brasileiro Capistrano de Abreu, nas suas crônicas, relatou que por muito tempo não se sabia se o Brasil seria de fato de Portugal ou da França, tal a força da presença deles e o poder da influência dos dois junto aos índios, tanto dos portugueses quanto dos franceses. No tocante aos franceses, o padre capuchinho Claude de Abbeville enumera a existência de 27 aldeias na Ilha Grande. Entretanto, segundo ele, muitas dessas aldeias eram nômades, viviam periodicamente mudando de local, e não raro essas tribos mesclavam-se a outras tribos. Então, os franceses procuravam manter contato com os índios, se chegando principalmente às lideranças desses índios, os chamados Morubixabas.
O Morubixaba era uma espécie de cacique, ele era o líder das tribos. Para poder ter a amizade desses povos, os franceses presenteavam esses Morubixabas, se chegavam a eles, estabeleciam amizade e assim, com essa amizade, com a liderança das tribos, eles começavam a fazer então amizade, cooptar os índios para o lado de cada um deles, tanto dos franceses quanto dos portugueses. Os portugueses nunca aceitaram a presença francesa na região e eles começaram a reunir tropas para expulsar os franceses a partir da capitania de Pernambuco, sob ordem direta dos fidalgos Alexandre de Moura e Jerônimo de Albuquerque. A batalha em que os franceses foram finalmente expulsos do Maranhão chama-se Batalha de Guaxinduba e ocorreu na região do Munim. Nesta batalha, os portugueses estavam em inferioridade numérica, mas adotaram uma tática mais eficiente, pois os franceses, além de terem a vantagem numérica, tinham uma estrutura melhor, mas os reforços solicitados pelos franceses não chegaram a tempo, e isso culminou com a derrota destes para os portugueses em 4 de novembro de 1615. Esta vitória dos portugueses foi muito alardeada pelos soldados portugueses, que inclusive surgiram com uma história de que foram abençoados por Nossa Senhora da Vitória. Segundo estes soldados, durante o fragor da batalha, uma senhora de aspecto translúcido, ou seja, transparente, percorria as tropas e os animava a lutarem contra os franceses. Segundo eles, essa senhora juntava a terra do chão, colocava nas mãos dos soldados e essa terra se convertia em pólvora. Mitologia à parte, o certo é que as táticas portuguesas mostraram-se mais eficientes e os franceses acabaram sendo expulsos do Maranhão, em 4 de novembro de 1615. Neste segundo momento, nós iremos tratar das invasões holandesas no Brasil. Inicialmente, gostaria de começar falando que a Holanda era inimiga da Espanha. A Holanda libertou-se da Espanha depois de 100 anos de lutas. Não se chamava originalmente de Holanda, mas províncias dos Países Baixos. Essas províncias eram dominadas pela Espanha. E com a chegada ao trono do rei Filipe II, a situação ficou ainda mais difícil e mais tensa, porque o rei Filipe II aumentou a taxação de impostos e preconizou uma perseguição religiosa muito intensa nas províncias dos Países Baixos. Essas pessoas que viviam nos Países Baixos eram protestantes e o rei Filipe II espanhol era extremamente católico. Então a situação ficou extremamente tensa, mas as Províncias Unidas, que já vinham em um processo de luta por independência de muitos anos, acabaram se libertando finalmente da Espanha. E ao se libertarem da Espanha, partiram para o ataque. Criaram uma companhia de comércio chamada Companhia das Índias Ocidentais. E essa companhia estava por trás financiando as expedições holandesas que invadiram o Nordeste brasileiro. As invasões holandesas se constituíram no maior conflito militar da colônia. Embora elas se concentrassem no atual Nordeste, não se resumiram apenas a um episódio regional. Elas fizeram parte do quadro de relações internacionais entre Estados europeus. E foi uma luta pelo controle do açúcar, que era um produto bastante cobiçado no mercado internacional, bem como de fontes de suprimento de escravos. Esse conflito iniciou-se no contexto da chamada dinastia filipina, em plena União Ibérica. Em linhas gerais, as invasões holandesas no Brasil podem ser recortadas em dois grandes períodos. O primeiro período, que vai de 1624 a 1625, trata exclusivamente da invasão de Salvador, na Bahia. Depois, 1630 a 1654, que vai tratar da invasão de Olinda e Recife, em Pernambuco.
A invasão de Salvador se deu de 1624 a 1625. A Companhia das Índias Ocidentais era ciente da vulnerabilidade das povoações portuguesas, das suas fraquezas, e que essas fortificações não tinham condições de deter um ataque bem planejado e bastante forte. E os administradores da Companhia das Índias Ocidentais decidiram então pelo ataque à capital do estado do Brasil, a cidade de Salvador, na capitania da Bahia. Sendo assim, no dia 10 de maio de 1624, uma expedição da Companhia das Índias Ocidentais, com 26 navios, transportando um efetivo de cerca de 1.700 homens, sob o comando do almirante holandês Jacob Willemkens, atacou e conquistou a capital. Em pânico, os habitantes fugiram para o interior. O governador-geral da capitania, Diogo de Mendonça Furtado, se entrincheirou no palácio, mas ele não tinha soldados para combater os soldados holandeses. Ele estava em inferioridade numérica e acabou sendo detido e enviado a Ferros para os Países Baixos. Os holandeses chegaram colocando terror na capitania da Bahia. Eles destruíam igrejas, incendiavam igrejas, quebravam imagens de santos, tocavam fogo em casas, confiscaram produtos da colônia, deram tiro para cima, chegaram assustando a população. E essa população, na sua maioria, com medo dos holandeses, fugiu para o interior. O governador da capitania de Pernambuco, Matias de Albuquerque, foi então nomeado pelo rei espanhol como governador-geral. E este governador, Matias de Albuquerque, começou a enviar expressivos reforços para reforçar a guerrilha que estava sediada no arraial do Rio Vermelho, no recôncavo baiano. Em 1625, a Espanha envia um reforço poderoso, uma armada de cerca de 52 navios, com 12.000 homens, sob o comando de Dom Fradique de Toledo Osório, o Marquês de Villanueva. A partir de então, com este reforço e mais o complemento da guerrilha, os espanhóis conseguiram então, juntamente com os portugueses, expulsar os holandeses da Bahia em 1º de maio de 1625. Os holandeses são expulsos da Bahia, mas 5 anos depois eles vão retornar com força total. A invasão de Olinda e Recife. De 1630 a 1654, os holandeses permaneceram por aqui. Para poder invadir Olinda e Recife, os holandeses primeiro levantaram recursos. E esses recursos eles levantaram às custas dos próprios espanhóis. A Companhia das Índias Ocidentais financiou e equipou piratas. E estes piratas atacavam a frota espanhola que saía carregada de prata do México em direção ao porto de Sevilha. Uma vez de posse desses recursos, a Companhia das Índias Ocidentais vai planejar e vai executar um ataque mais bem sucedido. Dessa vez, um ataque com uma poderosa esquadra composta por 67 navios e cerca de 7.000 homens, a maior já vista na colônia, sob o comando do almirante holandês Hendrik Lonck. Esta esquadra vai investir sobre Pernambuco, onde em fevereiro de 1630 conquista Olinda e pouco tempo depois Recife. Com a vitória, os invasores ainda foram reforçados por um efetivo de mais 6.000 homens que foram enviados da Europa para assegurar a posse da conquista. Porém, a resistência fez com que os holandeses ficassem retidos às suas fortificações e à área urbana. No começo, eles não podiam se aventurar para o interior porque a guerrilha era muito forte. Guerrilha é uma guerra irregular, travada entre um exército mais forte e um exército mais fraco. E o exército mais fraco, sabendo que não pode enfrentar um exército mais forte em campo aberto, se concentra em fazer emboscadas, em gerar o caos, o pânico,
uma vez que este exército mais fraco, que faz a guerrilha, ele é conhecedor do terreno, ele é conhecedor do local. Então, atacam e fogem. Tá? No primeiro momento, a resistência se deu dessa forma. Essa resistência foi liderada por Matias de Albuquerque e se concentrou no Arraial do Bom Jesus, que ficava nos arredores do Recife. Através de táticas indígenas de combate, as chamadas guerrilhas, os guerrilheiros acabaram confinando os invasores holandeses às suas fortificações no perímetro urbano de Olinda. E eles não podiam sair nem de Olinda, nem de Recife. Estavam seguros no perímetro urbano. Se eles se aventurassem no interior, eles seriam emboscados. Haviam as chamadas companhias de emboscadas, que eram pequenos grupos formados de 10 a 40 homens e com alta mobilidade no terreno. Eles atacavam de surpresa os holandeses e se retiravam, se espalhavam pelo mato com velocidade. Reagrupavam-se depois e faziam novos ataques, novos combates eram feitos. Então a tática era ir desgastando os holandeses. Os portugueses e os espanhóis sabiam que teria que ser uma guerra de desgaste, uma guerra de longa duração, já que o exército holandês era muito bem equipado, muito bem treinado e estava reforçado neste momento. Mas a Companhia das Índias Ocidentais não ficou parada e criou uma estratégia um tanto quanto brilhante para acabar com a guerrilha. O que eles fizeram? Começaram a facilitar empréstimos para os donos de engenho de cana-de-açúcar. Estes aceitaram imediatamente a administração da Companhia das Índias Ocidentais, porque receberam uma injeção de capital muito grande e viram aí uma oportunidade de aumentarem os seus lucros. O patriotismo acabou imediatamente. Assim que o dinheiro chegou, os então invasores foram abraçados como amigos. O primeiro desses donos de engenho a abraçarem esta causa foi Domingos Fernandes Calabar, que é considerado historiograficamente como um traidor, porque foi o primeiro a apoiar as forças de ocupação. Domingos Calabar conhecia os guerrilheiros, sabia de muitas das suas táticas e foi apontando os focos de guerrilha para os holandeses, que foram assim lentamente sufocando esses guerrilheiros e foram acabando, desbaratando a guerrilha. O segundo golpe desferido pelos holandeses, no caso a Companhia das Índias Ocidentais, foi a escolha do administrador Maurício de Nassau para a província. O consulado de Maurício de Nassau é chamado de consulado nassoviano e vai de 1637 até 1644. Uma vez vencida a resistência luso-brasileira, com o auxílio de Calabar, a Companhia das Índias Ocidentais faz a nomeação do conde João Maurício de Nassau para administrar esta conquista. De Maurício de Nassau, o que se tem a dizer é que era um homem culto e liberal, bastante tolerante com a imigração de judeus e de protestantes que o apoiavam contra o Reino de Portugal na sua conquista do território brasileiro. Maurício de Nassau acabou trazendo consigo artistas e cientistas para estudar as potencialidades desta terra. Ele se preocupou com a recuperação da agromanufatura do açúcar, que tinha sido prejudicada pelas lutas. Muitos engenhos estavam destruídos. Então Maurício de Nassau concedeu créditos, vendeu em asta pública os engenhos conquistados, cuidou da questão do abastecimento e da mão de obra, cuidou da administração, promoveu ampla reforma urbanística no Recife, que recebeu o nome de Cidade Maurícia, e concedeu liberdade religiosa, registrando-se inclusive a fundação no Recife da primeira sinagoga do continente americano. Sinagoga, minha gente, é o local de culto dos judeus. Cada religião tem o seu local de culto. Os cristãos possuem as suas igrejas, os muçulmanos as mesquitas, os judeus as suas sinagogas. Só para exemplificar, só para enriquecermos mais a aula. Os holandeses invadiram também o Maranhão. Em novembro de 1640, uma expedição da Companhia das Índias Ocidentais, comandada pelo almirante Jean Cornelison Lichardt e pelo capitão Coin Henderson, tomaram de assalto a ilha de São Luís. Os colonos portugueses e missionários jesuítas se estabeleceram em Tapu e Tapera.
Tal qual a invasão holandesa na Bahia, a invasão holandesa no Maranhão foi também bastante violenta. Os holandeses chegaram colocando terror, dando tiros, derrubando casas, incendiando igrejas, queimando imagens, confiscaram uma grande quantidade de açúcar aqui da região. A população se refugiou no interior e criou-se dois tipos de sentimento, dois sentimentos em relação aos holandeses no Maranhão. Um sentimento de pânico, de terror, de medo, e o outro um sentimento de profundo ódio da Holanda, porque a chegada dos holandeses foi bastante violenta. Na verdade, os holandeses, eles acabaram sendo expulsos do Maranhão no dia 28 de fevereiro de 1644. Eles também não ficaram muito tempo no Maranhão. Foi feita uma campanha de guerrilha e os holandeses acabaram tendo que sair daqui do Maranhão. Mas aqui no Maranhão ficou registrada a primeira derrota dos holandeses e já ficou patenteado então qual seria o seu destino. Eles acabariam sendo expulsos do Brasil, acabariam sendo expulsos lá do Pernambuco e por consequência do território brasileiro. Vamos tratar da insurreição pernambucana. Esta insurreição, também conhecida como Guerra da Luz Divina, foi o movimento que expulsou definitivamente os holandeses do Brasil. Os integrantes das forças que expulsaram os holandeses foram brancos, negros e índios. Criou-se a partir daí uma alusão à união das três raças que, com o sentimento nativista, o sentimento de brasilidade que estava começando nesse momento, acabaram expulsando o invasor estrangeiro. Na verdade, não foi bem assim. A gente vai ver que realmente houve a união de alguns negros, alguns brancos e alguns indígenas na expulsão dos holandeses, mas a gente vai ver também uma via contrária. Muitos negros fugiram para os quilombos durante essas guerras, aproveitaram a desordem que estava havendo e se embrenharam nas matas para fugir da escravidão. Nessa época, o quilombo dos Palmares cresceu assustadoramente. Alguns índios também lutaram ao lado dos holandeses, de forma que chega a ser uma certa forçação de barra falar de união das três raças na expulsão do invasor estrangeiro. Mas é fato que existe. Atribui-se a união de André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, Henrique Dias, que era negro, e o índio Felipe Camarão. Quando Maurício de Nassau foi substituído pela Companhia das Índias Ocidentais, começa realmente a expulsão dos holandeses do Brasil. No primeiro momento eu falei que os donos de engenho abraçaram a causa dos holandeses devido ao afluxo de verbas, de dinheiro, de empréstimo fácil que eles estavam conseguindo. Mas quando a Companhia das Índias Ocidentais começou a cobrar esses empréstimos, e muito devido à alta do açúcar no mercado internacional e à crise pela qual este produto estava passando no momento, Maurício de Nassau foi contra a cobrança da forma como estava sendo feita. Ele queria escalonar mais o prazo, mas a Companhia das Índias Ocidentais radicalizou na cobrança. E a partir daí, Maurício de Nassau pede demissão e é substituído na administração. E a companhia, então, arrocha na cobrança dos impostos. O que vai acontecer? Os donos de engenho que estavam do lado dos holandeses vão se revoltar contra estes. Então a insurreição pernambucana, em grande parte, foi na verdade mesmo uma revolta de caloteiros, gente que devia e não queria pagar. Essa insurreição, ela começa no ano de 1645 e culmina com a extinção do domínio holandês depois da Segunda Batalha dos Guararapes. Formalmente, a rendição dos holandeses ela foi assinada no dia 26 de janeiro de 1654, na Campina da Taborda. Mas ela só provocou realmente efeitos no dia 6 de agosto de 1661, com a assinatura da Paz de Haia, na Holanda, onde Portugal concordou em indenizar os holandeses com 2 colônias de sua propriedade, o atual Sri Lanka, que era chamado de Ceilão,
e as Ilhas Molucas, parte da atual Indonésia. Além disso, Portugal pagou a importância de 8 milhões de florins, o equivalente a 63 toneladas de ouro, que foram pagos em prestações ao longo de 40 anos e sob constante ameaça de invasão por parte da Marinha de Guerra da Holanda. Na verdade, enquanto estava tendo guerra dos luso-brasileiros, tentando expulsar os holandeses do Brasil, Portugal, pelos bastidores, negociava com a Holanda um pagamento, um resgate para que a Holanda saísse do território brasileiro. Então os holandeses cansaram, viram mais negócio para eles em aceitarem esse dinheiro e saírem, e acabaram saindo realmente do Brasil e foram expulsos daqui. Assim nós terminamos a nossa apresentação. Agradeço a todos vocês pela atenção. Meu muito obrigado a todo mundo. Até a próxima.